Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wanderson, estou aqui gravando esse tutorial para explicar a resolução do problema 2760, tá? Do Bcrude. O problema ele se chama entrada e saída de string. Foi escrito aqui pelo Roberto Costa Júnior, né, da Unifei. É um problema fornecido por um brasileiro e o enunciado do problema fala o seguinte: o seu professor gostaria de fazer um programa com as seguintes características. Crie 3 variáveis para armazenar uma frase de no máximo 100 caracteres. Segundo passo, leia uma frase para a primeira variável. Terceiro passo, leia uma frase para a segunda variável. Passo 4, leia uma frase para a terceira variável. Quinto passo, imprima a primeira variável lida no passo 2, a segunda variável lida no passo 3, a terceira variável lida no passo 4. Não esqueça de pular uma linha. Passo 6, imprima a primeira variável lida no passo 3, a segunda variável lida no passo 4, a terceira variável lida no passo 2. Não esqueça de pular a linha. Passo número 7. Imprima a primeira variável lida no passo 4, a segunda variável lida no passo 2, a terceira variável lida no passo 3. Não esqueça de pular a linha. Repita o procedimento 5, imprimindo só 10 caracteres de cada variável, né? A entrada consiste de vários arquivos de teste. Em cada arquivo de teste tem 3 linhas. Na primeira linha tem uma variável A que armazena uma frase de no máximo 100 caracteres. Na segunda linha tem uma variável B que armazena uma frase de no máximo 100 caracteres. Na terceira linha tem uma variável C que armazena uma frase no máximo de 100 caracteres, conforme mostrado no exemplo de entrada a seguir. A saída. Para cada arquivo da entrada terá um arquivo de saída. O arquivo de saída tem 4 linhas da forma descritas no item 5, 6, 7 e 8, conforme mostra o exemplo de saída a seguir. Nós temos aqui, né, o exemplo de entrada, a gente lê 3 frases, né, 1, 2 e 3, cada uma delas em uma linha, podendo ter espaços em brancos, tá? Isso é muito importante, você dar uma olhada. E aqui nós temos o primeiro. Primeiro eu tenho que colocar uma ao lado da outra, cada uma das frases. Por exemplo, Roberto, Carlos, Aldo, né? Roberto é o primeiro, Carlos é o segundo e o Aldo o terceiro. Isso eu vou repetir, aí na próxima eu coloco a segunda, a terceira e a primeira. Depois eu coloco a terceira, a segunda e a primeira, tá? Quer dizer, a terceira, a primeira e a segunda aqui no caso aqui da terceira linha da saída. E na última linha aqui a gente tem que escrever no máximo 10 caracteres. Por coincidência, cada palavra dessa daqui ela tem um total de letras menor do que 10, tá? Por isso que é apresentado Roberto, Carlos, Aldo. No caso aqui do A, B, 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 C, C, C e a demais aqui do exemplo, a gente pode perceber que na última linha aqui, ó, a gente só tem 10 caracteres de cada uma das frases que a gente está fazendo a leitura aqui, tá? Então, nesse caso, é só fazer basicamente o que o algoritmo está lhe explicando aqui, ó. Então, a gente vai fazer isso utilizando a linguagem de programação C, tá? Essa dúvida foi colocada também num grupo de programação no qual eu faço parte lá no WhatsApp, tá? Um grupo lá que trata de programas em linguagem C. Então, eu vou colocar aqui no desktop, vou criar aqui problem 2760. Vou entrar dentro desse diretório, utilizando aqui o terminal, né? Vou criar aqui um arquivo main.c, que vai ser o arquivo, então posso criar aqui problem2760.c. Criei o arquivo, vou abrir o VS Code dentro desse diretório no qual eu estou nesse momento, tá? Aguardar mais um pouco. Peço desculpa pelos ruídos, tá? Na questão da gravação do áudio, mas é porque meu microfone não é tão bom, tá? Estou aguardando aqui a abertura do VS Code, né? Vou colocar aqui de um lado,
colocar aqui o VS Code de um lado aqui para que a gente possa ver quais são os passos aqui, né? Selecionar o arquivo, ainda está carregando aqui. Guardar mais um pouco. Esperar mais um pouquinho, carregou, pronto. Primeira coisa que eu vou fazer é incluir a biblioteca stdio.h, tá? Outra coisa que também vou precisar é de uma biblioteca chamada string.h, tá bom? Por quê? Porque eu vou trabalhar aqui com questão de frases, caracteres e strings, eu preciso dessas duas, tá? Uma para fazer a leitura dos dados e a outra para mim utilizar uma função para mim determinar qual o tamanho da minha string no momento. Porque como eu falei para vocês, ó, no passo 8 a gente tem que imprimir apenas 10 caracteres. Então ou eu imprimo até 10 caracteres ou até o tamanho da minha string, tá? Para mim não extrapolar. Por exemplo, se a minha string tiver 5 caracteres, eu não posso ir até o 10º caractere porque ele não existe. Ou eu só vou até o máximo da string, ou eu vou até 10, tá? Isso vai ser uma restrição para a gente aqui. Outra coisa que eu vou fazer aqui é fazer aqui a função main, né? Clássica. E aqui nós vamos começar a fazer os passos. Primeiro passo, crie 3 variáveis para armazenar uma frase de no máximo 100 caracteres. Então aqui eu já tenho aqui uma definição, tá? Uma definição onde eu vou ter aqui, define, eu vou ter o máximo de caracteres por frase, tá? Que no caso aqui são 100, mas é aquele negócio, trabalhando com string em C, o número de caracteres você sempre soma mais um porque tem o último caractere que é o de /0, tá? Então nesse caso, em vez de 100 é 101, tá? A gente sempre acrescenta mais um. Aqui nós vamos ter o programa principal, né? E dentro aqui a gente vai fazer esse primeiro passo, que é a criação das 3 variáveis, né, de no máximo 100 caracteres. Então a gente vai ter aqui, primeira frase, frase 1, ela tem um máximo de caracteres por frase, tá? Vou repetir esse daqui, frase 1, frase 2, tá? Então aqui frase 1, frase 3, pronto. Fiz aqui a questão do primeiro passo, agora vamos partir para o segundo passo, né? O segundo item. Então passo aqui. O segundo passo diz para a gente ler a primeira frase e colocar na variável frase 1. Então isso a gente vai utilizar, neste caso que está utilizando leitura de caracteres de espaço em branco. Se você utilizar o scanf, você meio que tem que fazer uma artimanha ali utilizando, esqueci, me fugiu a palavra, utilizando essa parte aqui, ó. Você utiliza, coloca aqui /n, né, e o S aqui. Isso daqui eu esqueci exatamente como é o nome, tá? Ou você utiliza isso, ou você utiliza outra técnica, que é a que eu gosto mais, evita mais problemas, tá? Porque o scanf ele acaba trazendo certos defeitos às vezes em relação a buff. Então para evitar isso, a gente vai utilizar a função fgetS, tá? E na função fgetS, o que ela precisa? Ela precisa da tua string, né, da variável que vai guardar o teu texto como primeiro argumento, o número máximo de caracteres dessa tua string que ela consegue armazenar, que no caso aqui é o max frase. E outra coisa que ela precisa é da onde ela vai fazer essa leitura. Se ela vai fazer a leitura de um arquivo ou se ela vai fazer uma leitura da entrada padrão do sistema. A entrada padrão do sistema é o stdin, tá? É por isso que eu vou colocar ele aqui. Aí o que eu estou dizendo é, leia a frase 1 com espaços em branco, qualquer caractere que o usuário colocar, até o máximo de caracteres que é 101, ou no caso do /n. Só que, diferentemente do scanf, o fgetS ele consegue pegar o /n, né, no final da frase.
Quando ele pega esse /n, o que que acontece? Vai dar um problema porque ele vai escrever a frase e já vai aplicar o /n. Para retirar esse /n e ficar apenas com o texto que foi lido, você vai fazer o seguinte, você vai vir em frase 1, você vai utilizar a função strlen, vai calcular o tamanho da frase 1 e vai diminuir uma unidade e aplicar o caractere de /0 aqui, que é o que diz que terminou a string. Nesse caso aqui, o que a gente está realizando é simplesmente a retirada do /n do final do que o fgetS pega e colocando nele, no lugar dele, o caractere que determina o final da nossa string. Está bem? Então, a partir desse momento, no qual a gente faz aqui do frase 1, que a gente coloca, dessa maneira aqui você lê a string com espaços em brancos e elimina o caractere de /n que o fgetS pega, tá? E agora ele pede aqui o passo 3, né? Vou fazendo passo a passo aqui. Passo 3. O passo 3 a gente vai utilizar a mesma coisa aqui, só que a gente vai substituir, em vez de ser frase 1, vai ser a frase 2. Então a gente vai aqui, frase 2. O quarto passo é a mesma coisa, só que agora é a frase número 3. Passo 5, né? O passo 5 ele pede para imprimir a primeira variável lida no passo 2, a segunda variável e assim sucessivamente. Então aqui, no caso, o passo 5 é simplesmente para a gente dar um printf, porcentagem S, porcentagem S, porcentagem S, porque a gente vai colocar 3 strings. Coloca o /n, que é o que ele fala ali no final, ó, não esqueça de pular a linha. Então aqui a gente vai colocar frase 1, frase 2 e frase 3, como o passo necessita. O passo 6, ele é no mesmo esquema, tá? O passo 6 aqui, ó. Só que ele diz o seguinte, ó, é a frase 2, a frase 3 e depois a frase 1, tá? O passo número 7, né? O passo número 7 fala que é a frase número 3, a frase 1 e depois a frase número 2, tá? O passo 8, ele é um pouco mais delicado, onde a gente vai ter que fazer o seguinte: vamos ter que escrever a string ou até no máximo até 10 caracteres ou até no máximo do tamanho da string. Para realizar isso, eu vou utilizar aqui uma variável que ela vai ser o tamanho da string, tá? Ou quantidade de caracteres. Eu vou colocar aqui quantidade de caracteres da frase para ficar bem nítido o que realmente essa variável está fazendo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um for, vou também precisar, no caso aqui, de um índice, né? Então, eu vou colocar aqui o índice do caractere, que nem vou inicializar ele aqui não, deixar aqui. Aí, como ele vai, eu vou escrever primeiro a primeira frase, né? Então, a quantidade de caracteres da frase, você utiliza aqui o strlen e coloca aqui frase 1. E aqui o índice do caractere, ele vai começar de 0. O índice do caractere, ele vai ter que ser menor do que 10 e o índice do caractere vai ser somado mais. Só que se eu colocar dessa forma aqui, vai dar um problema. Por quê? Porque pode existir uma palavra que tenha menos de 10 caracteres. Aí, quando ela tem menos, eu tenho que escrever toda ela. Então, além disso daqui, além do índice do caractere ser menor do que 10, ele também precisa ser menor do que o tamanho da frase, entendeu? Ou então aqui não é tamanho, né? Eu utilizei quantidade de caracteres. Então, eu tenho a quantidade de caracteres da frase. Então, eu tenho que obedecer a essas regras aqui. Enquanto isso, eu vou escrever cada um dos meus caracteres. Eu posso utilizar, por exemplo, a função putChar, que ela só escreve um caractere, tá? Aí eu vou colocar aqui frase 1 e vou colocar aqui o índice
do caractere no qual eu estou escrevendo. Faça dessa maneira aqui, ó, primeiro para a frase 1, depois a gente vai fazer o mesmo processo para frase número 2, tá? Ah, e você pode dizer assim, poxa, não tem uma maneira mais eficiente não? Tem uma maneira mais eficiente, tá? Se você desejar, uma maneira um pouco mais eficiente em questão de fazer uma função para deixar o código cada vez mais limpo, tá? O que eu estou me referindo é isso. Ah, lembrando aqui que não é a frase número 2, e sim frase número 3, tá? Vou fazer aqui frase número 3. Pronto, escrevi todas as frases. Vou utilizar no final o putchar aqui. Pode utilizar o printf? Pode utilizar o printf. O que eu estou fazendo aqui é só colocando uma coisa a mais aqui para que vocês possam aprender. Tá? Putchar aqui, que é o /n, que é o da última linha aqui, da quarta linha, tá? E assim a gente conclui todos os 8 itens que o algoritmo nos solicitou. E agora a gente vai compilar e fazer os testes, né? Abrir aqui o terminal utilizando as teclas Ctrl mais J, GCC, problem. Ele deu um problema aqui, que ele está dizendo que eu estou passando um string e não um caractere. Porque no caractere aqui no C, ele tem que ser colocado em aspas simples e não aspas duplas. Então aqui eu já compilei, né? E vou rodar aqui o nosso programa. Vou colocar Roberto Carlos Aldo, tá? Nós temos aqui Roberto Carlos Aldo como a primeira linha, Carlos Aldo Roberto, a segunda linha, Aldo Roberto Carlos, a terceira linha, Roberto Carlos Aldo na quarta linha. Vamos realizar mais um teste de entrada, que é o AAA, BBB, CCC e CCC, XXXXXXXXX. E aqui, como vocês podem ver, é o mesmo resultado que foi apresentado aqui. Mas agora a prova de fogo mesmo é colocar Ctrl A, Ctrl C. Vamos trazer aqui para o Public aqui, colocar na área que é para colocar a resolução, né? E coloca aqui para rodar, tá? Ele pede aqui táxi de Nova York, são amarelos aqui. Vamos colocar para rodar, ele está fazendo a avaliação como vocês podem ver. E vamos ver se a gente ganha um accept e os confetes, né? Aguardar mais um pouco, está rodando. Tá? Estamos quase lá. Aqui você vê em tempo real, olha, o accept, ganhamos os confetes, tá bom? Espero ter ajudado na resolução desse problema. Até uma outra vez, pessoal.